Donald Trump simplesmente não consegue lidar com a situação. O governador da Califórnia, Gavin Newsom, está superando Trump com tanta eficiência que o procurador-geral nomeado por ele para o Distrito Central da Califórnia, acredite se quiser, acionou o serviço secreto em relação ao governador Gavin Newsom. É como se Newsom estivesse ocupando espaço permanente na mente de Trump. Vamos aos fatos. Durante o fim de semana em Los Angeles, o governador Gavin Newsom concedeu uma coletiva de imprensa contundente enquanto o grupo ligado a Trump literalmente chamava o serviço secreto para monitorá-lo. Em meio a esse episódio, Newsom publicou uma mensagem em suas redes sociais. Ele compartilhou uma publicação da Casa Branca que imaginava como seriam lutas do UFC realizadas no gramado da residência oficial. Era uma imagem gerada por inteligência artificial, mostrando um enorme estádio montado no jardim da Casa Branca, sugerindo que uma luta de UFC aconteceria ali em breve. Newsom respondeu de maneira irônica: graças a Deus eles estão focados nas prioridades de todos os americanos. Na sequência, ele fez outra publicação em tom crítico. Salões de baile dourados com 8.400 metros quadrados, demolindo o Rose Garden e criando o Club Rose Garden. Donald Trump passeando com a família real no Reino Unido, enquanto os americanos não têm dinheiro para comprar mantimentos e temem perder seu plano de saúde. Depois, Newsom voltou a postar, o que acabou motivando a reação do grupo de Trump e o acionamento do serviço secreto. Em sua mensagem, ele escreveu: Kristi Noem vai ter um dia difícil hoje. De nada, América. Essa provocação ocorreu porque, durante a coletiva em Los Angeles, o governador anunciava a assinatura de uma lei que proíbe agentes do ICE, Serviço de Imigração e Controle de Alfândega, de usarem máscaras na Califórnia, além de outras medidas voltadas à proteção dos moradores do estado contra ações do governo Trump, que Newsom classificou como autoritário. Foi então que o procurador-geral interino dos Estados Unidos, principal advogado de Trump e promotor federal no Distrito Central da Califórnia, um jovem considerado inexperiente e de posições ultraconservadoras, declarou: temos tolerância zero para ameaças diretas ou implícitas contra autoridades do governo. Ele informou que encaminhou o caso ao serviço secreto e solicitou uma avaliação completa da suposta ameaça. Em resposta, o serviço secreto emitiu uma nota dizendo: nosso escritório regional recebeu a comunicação do Departamento de Justiça para preservar a integridade operacional. Não podemos comentar casos específicos de inteligência de proteção. No entanto, o Serviço Secreto dos Estados Unidos investiga rigorosamente qualquer situação ou pessoa que possa representar ou ser percebida como uma ameaça a qualquer um de nossos protegidos, especialmente em um cenário político tão acirrado como o atual. Tudo isso por causa de uma postagem feita pelo governador Gavin Newsom. Chamar o Serviço Secreto para monitorar um governador por esse motivo levanta questionamentos. É o episódio que revela o clima de tensão e a disputa política entre os dois lados. Para completar, Newsom também destacou uma publicação feita por Donald Trump em 10 de março de 2020, reforçando como as provocações e respostas se entrelaçam em meio a esse embate político. Vai ser um dia complicado para o Bernie louco. Com essa provocação, o governador Gavin Newsom trouxe à tona registros de uma publicação feita por Donald Trump em 2020 e comentou: temos tolerância zero para ameaças diretas ou indiretas contra autoridades do governo. Encaminhamos este caso ao serviço secreto e solicitamos uma avaliação completa das possíveis ameaças. Na prática, o governador estava reagindo a uma reportagem que informava que repórteres do Pentágono haviam sido orientados a não divulgar informações que não tivessem sido previamente aprovadas por Pete Hegseth. Aqueles que desobedecessem, segundo a denúncia, poderiam perder suas credenciais de imprensa. Em resposta, Newsom escreveu: sua liberdade está sendo sufocada. É assim que o autoritarismo começa. Não desvie o olhar. Também veio à tona que o Departamento de Estatísticas do Trabalho, o Bureau of Labor Statistics, sob a administração Trump, havia demitido seu comissário cerca de um mês antes porque Trump não teria gostado dos números divulgados sobre o mercado de trabalho. Agora, o órgão estaria adiando indefinidamente a publicação dos principais relatórios de inflação, numa tentativa de ocultar dados econômicos desfavoráveis ao governo. Em seguida, o governador compartilhou uma imagem bem-humorada, mostrando a moça de rosa da Coreia do Norte, e ironizou: o próximo relatório de empregos é apresentado pela moça vestida de rosa. Logo depois, Newsom publicou outra mensagem em letras maiúsculas:
Por causa de sua música terrível, a Califórnia suspenderá Kid Rock por tempo indeterminado de se apresentar no estado. De nada. O governador também compartilhou uma imagem de agentes do ICE usando máscaras, prática que agora está proibida pela nova lei da Califórnia. Ele elogiou a decisão da Assembleia Estadual e escreveu: "Excelente trabalho, legisladores da Califórnia. Ótimo trabalho, governador." Em outra postagem acrescentou: "O governador Gavin Newsom acaba de sancionar uma lei que torna a Califórnia o primeiro estado do país a impedir que policiais federais, incluindo agentes do ICE, ocultem suas identidades." Na sequência, ele exibiu mais uma imagem e comentou: "Bom fim de semana, patriotas." As novas medidas assinadas pelo governador, segundo ele próprio destacou, são uma resposta direta às batidas e prisões realizadas pelo governo Trump na Califórnia. Entre as ações está a exigência de que escolas e hospitais públicos adotem protocolos de privacidade para proteger funcionários e estudantes durante operações migratórias. Além disso, as escolas agora são obrigadas a trabalhar em conjunto com famílias e equipes para criar planos de notificação sempre que agentes de imigração estiverem presentes no campus. Outra mudança determina que a maioria dos agentes federais não poderá cobrir o rosto, enquanto policiais deverão exibir de forma visível a identificação de sua agência e seu nome ou número de distintivo. Apesar de o governo Trump ter acionado o serviço secreto contra ele, Gavin Newsom subiu ao palco para se pronunciar. Sua fala, segundo quem acompanhou, foi uma das mais fortes já feitas sobre a situação na Califórnia, em Los Angeles e em outras partes dos Estados Unidos. Para muitos, a maneira como ele descreveu o estado trouxe um sentimento de orgulho. Quem esteve presente, incluindo jornalistas, relatou que a coletiva de imprensa do governador em Los Angeles foi uma das mais impactantes já vistas. Vamos conversar. Primeiro, deixe-me criar um cenário. Com essas palavras, Gavin Newsom iniciou seu discurso, buscando aproximar a plateia da realidade que ele descrevia. Talvez seja uma cena familiar para muitos de vocês, mas não necessariamente para quem nos acompanha em outras partes do país. Estamos em Los Angeles, a cidade mais diversa do estado mais diverso da nação, a Califórnia, que faz parte da democracia mais plural do mundo. Ele prosseguiu destacando que esse é um motivo de orgulho. A Califórnia é um estado formado majoritariamente por minorias. E em nosso melhor momento, não apenas toleramos essa diversidade, nós a celebramos. Somos um estado universal. 27% dos californianos nasceram em outros países. Vocês ouviram o superintendente falar sobre as muitas famílias com status migratório misto. Nossa realidade é única nos Estados Unidos. Segundo Newsom, essa característica é o que torna a Califórnia grandiosa e também o que fortalece os ideais norte-americanos. Mas, em suas palavras, esses valores estão sendo atacados pelo governo federal. Há uma palavra que vocês jamais ouvirão sair da boca do presidente dos Estados Unidos, muito menos de Stephen Miller, e essa palavra é pluralismo. Nós praticamos o pluralismo. Isso é motivo profundo de orgulho. E esses valores estão sendo ameaçados de uma forma que nunca poderíamos imaginar. Dirigindo-se ao público presente, o governador ressaltou que quem vive em Los Angeles sente essa realidade de maneira intensa. Vocês já viram suas ruas serem militarizadas. Viram um presidente que, em seu primeiro mandato, não enviou tropas para lugar algum, nem mesmo para missões internacionais. Mas, em seu segundo mandato, enviou fuzileiros marinhos da ativa para a cidade de Los Angeles. Ele também federalizou 4.000 membros da nossa Guarda Nacional. Na época, dissemos que aquilo era um prenúncio do que estava por vir. Muitos acharam que era exagero. Achavam que estávamos alarmando demais. Perguntem agora ao pessoal de Washington, D.C., ou aos moradores de estados como Illinois, e observem o que está prestes a acontecer em Memphis. Newsom lembrou que algumas semanas antes, a Califórnia já havia anunciado medidas de reação diante do que chamou de manipulação eleitoral. Estávamos no Centro Democrático em Little Tokyo, um local sagrado, onde no passado japoneses foram internados e deportados, uma das páginas mais vergonhosas da nossa história. E o que o governo fez? O que Stephen Miller fez? O que Donald Trump fez?
Enviaram homens mascarados para intimidar e tentar impedir a entrada das pessoas naquele evento. Ele contou que até mesmo um entregador que passava pelo local foi detido por engano, tratado como dano colateral. Esses homens mascarados não tinham identificação, não apresentaram nomes ou números de registro, agiram sem qualquer transparência, sem supervisão, sem assumir responsabilidade. Para Nilson, essa é a América de Trump, mas não representa a nação que ele e muitos cidadãos aprenderam a valorizar. É por isso que estamos reagindo, reforçou. Em seguida, o governador destacou a importância da nova legislação que estava sancionando e comparou as ações do governo federal a algo saído de um filme ruim de ficção científica. Ele alertou: "Não podemos desviar o olhar. Precisamos agir com determinação e, mais do que isso, com autoridade moral." Aqui observem o que está acontecendo. O impacto dessas políticas em toda a cidade, no nosso estado e no país é assustador, quase como um filme de ficção científica distópico. Carros sem identificação, pessoas sendo abordadas em massa, gente literalmente desaparecendo, sem o devido processo legal, sem garantias, sem direitos em uma democracia que, em tese, deveria assegurar esses direitos. Os imigrantes têm direitos, e nós também temos o direito de nos posicionar e reagir. É exatamente isso que estamos fazendo aqui hoje. É vergonhoso, é revoltante o que permitimos que acontecesse neste país. E eu não poderia estar mais orgulhoso desta Assembleia Legislativa e dos autores dessa proposta, que, neste momento, exigem de todos nós uma resposta firme. Vou sancionar um projeto de lei, o primeiro no país, para dizer basta e exigir que o ICE se identifique. Do que vocês têm medo? Do que vocês têm medo? Do que vocês têm medo? Se vão sair para fazer fiscalização, apresentem um documento de identidade. Digam qual agência representam. Forneçam de informações básicas que qualquer autoridade local é obrigada a fornecer. Tenham a decência de não intimidar pessoas enquanto elas levam os filhos para a escola. Saiam dos estacionamentos próximos a essas escolas para garantir tranquilidade à comunidade. Conversamos com as crianças e elas disseram: "Eu conheço alguém que foi levado", ou "Tenho amigos que não pegam mais metrô com medo do que pode acontecer." Os espaços públicos já não transmitem segurança, e por isso o superintendente teve a visão e a liderança de garantir transporte alternativo. Essa é a América de Trump. Hospitais, falamos de infraestrutura de saúde, falamos de atendimento comunitário, onde pessoas têm medo até de entrar em uma clínica popular para cuidados básicos e medicina preventiva. Muitos temem que, de alguma forma, sejam denunciados ou que alguém sem identificação, disfarçado como qualquer outra pessoa usando máscara, possa simplesmente saltar de um carro e fazê-los desaparecer. Por isso, agradeço aos líderes legislativos por assumirem posição e me darem a oportunidade e a responsabilidade de sancionar estas leis, resistindo neste momento crítico. Como disse Jon Stewart, a questão não é sobre polícia de pronomes, é sobre polícia secreta. Não somos a Coreia do Norte, senhor presidente. Não somos a antiga União Soviética. Estes são os Estados Unidos da América, e eu tenho muito orgulho do estado da Califórnia e da nossa mentalidade, que nos leva a enfrentar essas tendências e ações autoritárias vindas do governo federal. O ICE é hoje a maior força policial com características quase privadas dos Estados Unidos. E digo privadas porque cada vez mais parece a muitos de nós que seus agentes juraram lealdade a Donald Trump, não à Constituição. Trata-se de uma força cuja estrutura deve crescer em cerca de 10.000 agentes, ultrapassando o FBI e a DEA, com capacidade de operar em missões comparáveis a operações militares em diversas partes do mundo. Foi isso que o Congresso, com sua liderança passiva, permitiu, junto com membros igualmente passivos da Suprema Corte que aceitaram práticas de discriminação baseadas em sotaque, origem geográfica e cor da pele. Isso não é a verdadeira América. É por isso que estamos reagindo com firmeza. Reagimos não só com nossa autoridade formal, mas talvez com a mais importante de todas, a nossa autoridade moral. O episódio entre Gavin Newsom e Donald Trump evidencia como a política nos Estados Unidos pode se tornar uma arena de confronto direto, em que decisões governamentais, leis estaduais e ações federais se sobrepõem de forma dramática. A resposta de Newsom mostra que lideranças locais podem usar seu poder para proteger direitos civis,
garantir transparência e reforçar a autoridade moral diante de abusos percebidos. Ao mesmo tempo, a tensão entre governo federal e estadual expõe a fragilidade das instituições em contextos de polarização extrema. Mais do que uma disputa política, esse cenário coloca em evidência a importância de cidadãos vigilantes, sistemas de controle e a necessidade de diálogo entre esferas de poder. Lembrando que a democracia exige participação, responsabilidade e coragem para enfrentar desafios complexos. A história mostra que, mesmo diante de pressões externas e autoritarismo percebido, é possível reagir de maneira firme e estratégica, defendendo direitos fundamentais e garantindo proteção à população. A ação de Gavin Newsom exemplifica como líderes podem equilibrar poder, legalidade e moralidade sancionando leis que aumentam a transparência, responsabilizam autoridades e protegem comunidades vulneráveis. Aprendemos que a democracia não é apenas uma questão de normas, mas também de coragem para agir contra injustiças, de liderança para enfrentar desafios e de criatividade para usar a legislação em benefício da sociedade. A lição central é que a vigilância ativa, a ética e a ação informada podem preservar valores essenciais mesmo em cenários de grande tensão política. Agora me diz, você acha que o monitoramento do serviço secreto sobre um governador é justificável ou um abuso de poder? Até que ponto medidas estaduais, como as sancionadas por Newsom, podem equilibrar ou desafiar ações do governo federal? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10, para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se você quer entender mais sobre esses acontecimentos e ficar por dentro do que realmente está acontecendo nos bastidores da política americana, curta o vídeo e se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização.